Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai trabalhar no módulo de cardinalidade de conjuntos. Mas antes de entrar exatamente nesse assunto, a gente precisa revisitar alguns conceitos importantes para o bom entendimento desse tema. E o primeiro desses conceitos é o conceito de função, que é um conceito que está super presente na matemática. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre isso, que você já tenha aprendido sobre isso no colégio. Então vamos aqui dar uma lembrada nesse assunto que é de suma importância para esse curso. Bom, quando eu estou falando de função, uma coisa que é legal a gente lembrar é que a gente está falando de uma relação entre dois conjuntos. Mas não é uma relação qualquer, não é uma relação assim que não obedece a nenhum critério específico. Tá? Uma relação que tem uma característica muito importante que a gente precisa lembrar. Então, quando eu estiver falando de uma função, eu vou estar falando de uma relação entre dois conjuntos. Vamos chamar esses conjuntos de A e B. E essa relação de A em B vai receber o nome de função caso cada um dos elementos do conjunto A, caso cada um desses elementos esteja associado a apenas um elemento do conjunto B. Então vamos escrever isso aqui. Caso cada elemento do conjunto A, caso cada elemento de A esteja associado a apenas um de B. Bom, e para simplificar, vamos pensar num exemplo aqui bastante lúdico. Digamos que eu tenho aqui um conjunto A e que os elementos desse conjunto são as pessoas de uma sala do terceiro ano do ensino médio, de um determinado colégio. Vou representar esses elementos por pontos, tá bom? Coloquei aqui 4, né? Poderia ter mais, mas tudo bem. Então aqui temos as pessoas e tem aqui um conjunto B, que é o conjunto que reúne todos os esportes possíveis. Então, dentro desse conjunto tem futebol, basquete, vôlei, tênis de mesa e todos os outros que você possa imaginar, tá bom? Judô, tudo mais. Aí você chega para cada uma dessas pessoas e pergunta: pô, me fala aí quais são os esportes que você gosta. Aí o primeiro elemento aqui, a primeira pessoa vem e me fala: eu gosto muito de futebol e vôlei. Legal. Vem para o segundo, pô, quais são os esportes que você mais gosta aqui? Pô, eu gosto só de basquete. Beleza, marcamos aqui. Terceiro, quais são os esportes aqui que você mais se identifica? Eu gosto muito desse daqui. Legal. Chega para o quarto, qual é o esporte que você mais gosta? Quais são os esportes que você gosta? Ele vem assim e fala: não gosto muito de esportes não, então não vou escolher nenhum. Tudo bem, então isso aqui não ficou com nenhuma associação. Então isso daqui é uma relação entre dois conjuntos, certo? Agora, deixa eu te mostrar uma outra relação entre dois conjuntos. Eu vou usar as mesmas letras aqui. Eu poderia mudar, chamar de conjunto C e D, mas eu vou chamar de conjuntos A e B mesmo. Então digamos que aqui agora eu tenho as pessoas também da sala. E aqui esse conjunto B é um conjunto que tem números decimais lá, tá? Entre 1 e 2, por exemplo. Então aqui tem 1, 1.1, 1.2, 1,25, 1,85, tem vários números aqui. Aí eu chego para cada uma dessas pessoas e pergunto: qual é a sua altura? Aí eu primeiro falo: minha altura é 1,75 m. Então vou lá e associo a primeira pessoa a 1,75 m. Segunda pessoa: qual é a sua altura? Eu tenho 1,80 m. Beleza. Terceira pessoa: qual é a sua altura? Eu tenho 1,50 m. Quarta pessoa: qual é a sua altura? Eu também tenho 1,50 m. E eu continuo aqui e relaciono todas as pessoas a uma altura. Então, ambas essas relações que eu coloquei aqui no quadro são relações entre dois conjuntos. E eu chamei esses conjuntos de A e B, tá certo? Mas se eu comparo essas duas relações, o que eu percebo? Que a única dessas relações que obedeceu o critério que eu coloquei aqui em cima é essa relação da direita.
Repara aqui que cada elemento do conjunto A, que é o meu conjunto de partida, está associado a apenas um elemento lá no meu conjunto de chegada, que é o conjunto B. Enquanto que nessa primeira opção aqui, ó, o que aconteceu? Tem um elemento que não ficou associado a elemento algum, e também temos um elemento aqui que ficou associado a dois elementos no conjunto de chegada. Então, se eu chamar, por exemplo, essa relação aqui de, vamos chamá-la de F, e essa daqui de G, a relação F é uma relação entre dois conjuntos, mas ela não recebe esse nome de função, mas essa função, essa relação G, como ela obedece esse critério, ela é uma função. Então, a relação G de A em B, e é essa notação que a gente usa bastante, ela leva um elemento de A para um elemento de B, essa relação é uma função. Beleza? Agora, nomes importantes que a gente precisa lembrar agora. O conjunto de partida, que é o conjunto A, nesse meu caso aqui, é o domínio da função. O conjunto de chegada, B, é o contradomínio da função. Então, só ratificando aqui, a primeira relação que eu te mostrei não é função, a segunda relação que eu te mostrei é uma função, e aqui nesse caso o conjunto de partida recebe o nome de domínio, o conjunto de chegada recebe o nome de contradomínio. Talvez algumas pessoas estejam se perguntando nesse momento, e o tal do conjunto imagem? Esse cara também é importante, então vamos lembrar aqui rapidamente o que é. Então assim, usando palavras simples aqui, o conjunto imagem, ele é um pedaço do contradomínio, tá? Mas como assim um pedaço? Também não é um pedaço qualquer, não. Se você parar para olhar aqui, não foram todos os elementos do contradomínio que foram usados. A gente só usou esses três elementos aqui, nessa nossa imagem. Então, o conjunto que eu formo com esses elementos é o que é o chamado conjunto imagem. Tá? O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Né? É um subconjunto, né? Então ele está contido no contradomínio, é o conjunto formado pelos elementos que foram usados no contradomínio. Então, não vou escrever exatamente isso aqui, vou só colocar a observação que o conjunto imagem ele é um subconjunto, ele está contido no contradomínio. Tá bom? Bom, legal, então a gente lembrou o que é o conceito de função. Agora, a depender do que aconteça no contradomínio, né, essa função ainda pode receber alguns nomes especiais, que são as funções injetora, sobrejetora e bijetora. Então vamos dar uma relembrada rapidamente nessas três novas classificações. O primeiro dos nossos exemplos é uma função injetora. Para a gente ver o que acontece numa função injetora, vamos colocar um exemplo aqui no quadro. Então vamos supor que a gente tem aqui os conjuntos A e B. Aqui nós temos os elementos do conjunto A. Aqui nós temos os elementos do conjunto B. E agora a gente vai criar a relação entre esses dois. Só que olha o que vai acontecer nessa função aqui. Ó. Digamos que as associações sejam essas. Bom, primeiro, essa relação obedece ao critério de função, pois cada elemento do nosso domínio está associado a apenas um elemento do contradomínio. Mas nesse nosso exemplo aqui, quando eu olho para o contradomínio, eu percebo que cada elemento do contradomínio que foi usado, ou em outras palavras, cada elemento do conjunto imagem, ele só foi usado uma vez. Colocando um pouquinho mais de formalismo aqui, cada elemento no contradomínio tem apenas uma associação no domínio. Caso isso aconteça, a gente está falando de uma função injetora. A gente pode escrever isso aqui através de uma sentença. Por exemplo, se a gente pegar dois elementos diferentes, x1 e x2, pertencentes ao A, tá? Então, se esses dois elementos são distintos, então as suas imagens são distintas, tá? Chamando aqui, nesse caso, essa função de f. Então, se dois elementos são distintos, as suas imagens também são distintas. Isso é uma função injetora.
A gente pode pensar aqui num exemplo de uma função injetora. Vamos pensar aqui, por exemplo, a função... Vamos chamar a função g aqui. A função g com domínio e imagem naturais. Então, uma função de n em n, cuja lei de formação é essa. A g de x é igual a 2x. Ou seja, cada elemento do domínio está associado ao seu dobro. Então, isso claramente é uma função, tá? Posso até deixar como exercício para você verificar isso, tá? Mas cada elemento vai ter o seu dobro associado lá. E é claro que não tem como dois elementos distintos no domínio ter o mesmo dobro, né? Então, é claro que essa função aqui é uma função injetora, tá bom? Legal. Próximo exemplo aqui é uma função sobrejetora. Vamos ver o que acontece aqui através de um exemplo. Temos aqui o domínio e o contradomínio. Temos os elementos do domínio. Temos os elementos do contradomínio. E aqui vai ter a associação entre esses elementos. Primeiro, essa relação é uma função, pois cada elemento do domínio foi associado a apenas um no contradomínio. Legal. Agora, o que acontece de especial nas funções sobrejetoras é que todos os elementos do contradomínio foram utilizados. Em outras palavras, a gente pode dizer que o contradomínio é o próprio conjunto imagem, vice-versa, né? É o mesmo conjunto. Vou escrever aqui, ó, contradomínio igual ao conjunto imagem. É claro que a gente pode escrever isso de várias maneiras. Um jeito interessante, até para a gente relembrar alguns assuntos que a gente viu em outros módulos, né? Como é que a gente pode escrever isso através de alguns símbolos? A gente pode dizer que, numa função sobrejetora, para todo elemento y pertencente ao conjunto B, vai existir um elemento x pertencente ao A, tal que o f de x é igual a y. Desculpa. Então, isso vem a ser uma função sobrejetora. Então, função injetora e função sobrejetora. O último dos exemplos que a gente vai ver agora é a função bijetora. Olha aqui o que acontece com a função bijetora. Conjuntos A e B, elementos do A e do B. Olha essa relação aqui, ó. Vamos lá. Essa relação aqui é uma função, pois todos os elementos do A foram associados a apenas um do B. Agora, nessa função aqui, se você parar para olhar, olha que legal. Pô, essa função não parece injetora? Pois se o x1 é diferente do x2, então as imagens são distintas sempre? Pois é uma função injetora. Agora, essa função também não é sobrejetora, pois o conjunto imagem está coincidindo com o contradomínio? Pois é. Então, se uma função tiver essas duas características, ela recebe o nome de função bijetora. Então, é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, para a gente fechar, vamos só colocar alguns exemplos aqui, porque eu falei para você um exemplo de uma função injetora e não coloquei nenhum exemplo de sobrejetora e bijetora, tá? Então, digamos aqui que a gente tem uma função... Bom, já usei o g, vamos usar agora o h, tá? A função h dos inteiros para os naturais, cuja lei de formação é h de x igual a módulo de x, isso é uma função sobrejetora. Né? Você pode até jogar alguns valores numéricos aí para você perceber isso. Tá? Todos os naturais vão ser usados nessa função, tá? E todos os inteiros também, certo? Mas para ser sobrejetora, eu tenho que usar todos os elementos do contradomínio. O que acontece no domínio, né, não importa muito, né? O que importa é o que acontece no contradomínio. E a função bijetora, vou colocar aqui o exemplo mais trivial possível. Vou usar aqui uma função agora, vamos chamá-la de S, uma relação S dos reais nos reais,
definida como S de x igual ao próprio x. Não é uma função assim muito rebuscada, mas é um exemplo que vai funcionar bem agora. Claramente todos os reais vão ter associação aqui, porque eles estão associados a ele mesmo. Tá? Então, acho que por hora a gente pode aceitar esse exemplo numa boa. Beleza? Bom, então é isso. Por hoje é só. Na aula que vem a gente continua com mais alguns conceitos importantes. Até lá.